nos visitam nessa noite. Agradecer a Deus pela vida deles, de vocês. João, nosso querido amado João está ali, glória a Deus pela sua vida. Também o Juan, a Isabela, o Iliana, né? Deus abençoe, viu, queridos? Vocês são muito bem-vindos aqui, em nome de Jesus. E a todos vocês que estão conosco ao longo desses anos. Glória a Deus pela vida de todos vocês, amém? Fala para a pessoa aí, para o seu irmão, para a sua irmã. Você está preparado para o que Deus vai falar com você? Então se prepare. É coisa boa, irmãos. Não fique apreensivo, não. É bênção. Porque nós temos agora, como vocês podem ver, hoje, excepcionalmente, nós não convidamos um pregador de fora, né? Eu estava sentindo saudade de estar aqui com vocês já. Eu senti falta já de estar aqui com vocês, de me deixar ser usado por Deus. Porque a gente passa aí o tempo todo juntos, né? Nas lutas, nas vitórias, na bonança, na escassez. E eu louvo a Deus por estar aqui hoje, graças a Deus, saindo de um Covid, mais um inimigo vencido, né? Glória a Deus. Estou bem, já passei pelo período, tá, irmãos, de isolamento, já acabou. E está tudo bem, graças a Deus. E quero ser usado por Deus mesmo, para falar o teu coração. E sem mais delongar, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo aqui em Mateus. Tem muita coisa para acontecer aqui hoje ainda, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 22. O tema, nós estamos trabalhando com séries, né? Vocês têm percebido isso, nós já falamos isso aqui. Os nossos visitantes, trabalhamos com série agora, né? Netflix tem série, Amazon tem série. Aqui nós trabalhamos com série da palavra de Deus, sério, amém? Série séria, série da palavra de Deus. Então, cada série tem um tema. E o tema dessa série agora, essa nova série que começa hoje. Semana passada a Radassa, né? Esteve aqui, uma palavra de Deus aos nossos corações. O quanto Deus nos ama, né? Mas ainda, semana passada nós não começamos. Hoje nós iniciamos o tema, a nova série, que é: qual o papel de um autêntico servo de Deus na sociedade? Você sabe qual o papel de um autêntico servo de Deus na sociedade? E você se considera um autêntico servo de Deus? Vocês são bênçãos demais, gente. Eu glorifico a Deus pela vida de cada jovem aqui. Vocês fazem a diferença, viu? Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, porque eu sei o esforço que vocês fazem aí fora na sociedade, não só para ter o nome de servo de Deus, de cristão, mas eu sei o quanto vocês se esforçam para honrar a Cristo e ser um autêntico servo de Deus. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm pensado nisso. Mas é sempre bom a gente refletir, a gente lembrar dessas coisas. É sempre bom para que o orgulho não suba, para que não se ensoberbeça, não é assim? Então nós vamos trazer esse tema, não sei por quantos sábados. Teremos outros pregadores trabalhando em cima deste tema, nos próximos Avivas, mas hoje Deus preparou algo para falar com você. Você recebe?
Quem recebe? Você que está em casa, você que não pôde estar aqui presente, receba aí em nome de Jesus também. Versículo 17 de Mateus 22. Versículo 17 diz assim: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. Perguntou-lhes ele: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam: de César. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-o, se retiraram. Amém? Glória a Deus. Eu tenho que cumprir, e você tem que cumprir, pelo menos duas coisas na sua vida. A primeira delas é a nossa obrigação no que tange a palavra de Deus. Amém? Guarde isso com você. Duas coisas que nós temos que cumprir enquanto nós andarmos por sobre essa terra. A primeira é as minhas obrigações no que tange a palavra de Deus. Essa Bíblia aí, ó, tudo que está na palavra de Deus. E segundo, as minhas obrigações civis e constitucionais. Tá certo? Está a par disso, irmãos? Jovens, vocês têm ciência disso? Por isso que nós ouvimos a palavra de Deus, por isso que a gente vem ao templo, porque a gente vem cultuar a Deus. Nós oferecemos louvor, adoração, mas enquanto você recebe a palavra de Deus, não quer dizer que você não está cultuando a Deus, porque você está ouvindo a Deus, porque você está recebendo algo de Deus, você está recebendo a interpretação da palavra de Deus, um ensinamento de Deus para a sua vida, para que você possa sair daqui e ir lá fora, você fazê-la cumprir e ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor, um servo de Deus. Há um Criador e uma criação, irmão. Lembre-se disso, jovem. Há um Criador e uma criação. Fora disso, é tudo ser humano. Não tem ser humano, aquele ou outro, que é melhor do que o outro. Não tem ser humano que manda mais do que o outro, que tem o poder sobrenatural. Não tem isso nas suas mãos, não tem. É o Criador e a criação. Seja chinês, seja americano, seja japonês, seja europeu, seja asiático, seja quem for, do Oriente, do Ocidente, há um Criador e uma criação. Há um final, aonde Deus já decidiu, irmãos. Entenda isso, jovens, você que me ouve aí na sua casa. Há um final que Deus já decidiu. O que Ele fez no início não se muda, e o que Ele determinou para o final é imutável. Está feito. Para com isso, de desesperar, de achar que alguém aí fora vai mudar alguma coisa. Não, Deus está totalmente no controle. Não se muda o que Ele fez no início, e o que está marcado para o final é imutável. E como está próximo. Porém, nesse lapso de tempo, nesse meio em que nós vivemos, e que eu e você somos responsáveis por nossas atitudes, se eu cumpro a palavra de Deus, preste atenção nisso, se eu e você cumprimos a palavra de Deus, então eu já tenho um papel fundamental na sociedade, amém? Olha só isso.
Se eu e você cumprimos a palavra de Deus, se obedecemos a palavra de Deus, nós já temos um papel fundamental na sociedade. Sabe por quê? Pelo testemunho que eu e você damos. Você tem dado testemunho lá fora? Sabe por que você dá testemunho? Porque você é um observador da palavra de Deus, porque você é um estudioso da palavra de Deus, por isso que dá certo, por isso que as pessoas gostam de você, por isso que as pessoas gostam de estar perto de você, por isso que elas gostam de te ouvir, dos teus conselhos, por isso que eles veem em você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa feliz, mesmo com tudo desabando ao seu lado, ao seu redor, porque você fez uma escolha. E qual foi a escolha? Examinar as Escrituras, observar os ensinamentos, obedecer a palavra de Deus. Por isso, você já faz algo poderoso lá fora, na sociedade, só pelo testemunho que você dá, meu irmão. Você muda pessoas, você transforma vidas, você tira vidas do abismo e levanta elas, coloca elas de pé, só de elas ficarem olhando para você, as suas atitudes corretas. Você já parou a pensar nisso? Às vezes, muitas das vezes mudo, sem falar nada, calado, você está pregando a palavra de Deus, porque as pessoas te observam, porque as pessoas, tem muita gente sábio aí fora, que não quer imitar o mal, mas quer imitar a pessoa de bem. E será que não tem ninguém te imitando? Porque você imita quem? E nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, o meu e o seu papel como cristão autêntico, porque cristão tem um monte aí fora, o mundo está cheio de cristão, mas o papel do cristão autêntico é ativo, é real, é verdadeiro, é ativo, irmãos, não é brincadeira, não é ficção, não é conto da carochinha, não é história em quadrinhos, a coisa é séria. Um homem deixou de ser Deus, saiu da sua glória, deixou os altos céus, com todas as miríades debaixo dos seus pés, um trono, se fez homem, se fez pecador, morreu numa cruz, e tem gente que acha que isso é brincadeira, é real, é sério. Não é ficção, não é representação. Eu não sou um ator, você não é um ator, imitando o cristão, fazendo um papel aí qualquer, de alguém que foi Paulo, de alguém que foi Pedro, de alguém que foi João Batista, de alguém que foi Jesus. Não, é o meu papel, é o seu papel, autêntico, de cristão. Por isso, eu tenho que ser um cristão ativo o tempo todo. Eu não posso ser um cristão ativo só aqui no templo, ou no acampamento, ou na conferência dos jovens. Não, eu não posso ser um cristão só quando eu estiver visitando a igreja do irmão, ou quando eu estiver numa marcha para Jesus, quando eu estiver no Júlio Gospel. Não, é real, é ativo o tempo todo. Você é um cidadão do reino, que age e se comunica no meio em que vive, amém? Olha como é forte isso aqui, irmão. Olha, jovem, você já tinha parado para pensar nisso? Você é um cidadão do reino, que vive e age e se comunica
no meio em que você está. Aonde você está? Você está sozinho? Você mora no Alasca? Você só vê urso polar? Você só vê pinguim? Você mora lá no Saara? Só vê serpente? Só vê bichinho rastejando na areia quente? Não! Porque você vive em sociedade, em comunidade. E por que você vive ali? Por que você foi plantado ali? Porque você precisa ser um cidadão do reino que age ali. Está me entendendo? Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito, porque não tem esse perfeito. Já passou por aqui o perfeito. Mas que podemos melhorar a cada dia. Se eu imitá-lo, se eu imitar o perfeito, se eu tiver o perfeito como espelho, e olhar para esse espelho todo dia, sim, eu consigo. Lucas 12:32 diz assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha aqui, não tema, ó pequeno rebanho. Que bênção, né? Você acha que Jesus está te inferiorizando? Não, Ele está te chamando dele. Ele é o pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu sou a ovelha, Ele é o pastor, e você é o rebanho do Senhor Jesus. Então, o que Jesus está falando? Não temas. Efésios 2:19. Efésios 2:19 diz assim: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Oh glória! Está vendo como que Deus te chama? Que Deus te vê? Como que Deus te considera? Olha aqui, Efésios 2:19. É isso que você é para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, para o Espírito Santo. Mas você não vive sozinho. Você vive em meio a outras famílias que não são da família de Deus, e que você precisa mostrar para elas que você é da família de Deus, que você é de um outro reino, que você não é desse reino aqui. Olha para lá, irmãos. Você pode ver o que você pode ver nesse reino terreno? O que eu vejo nesse reino terreno? O que esse reino terreno tem para me oferecer que eu queira? Nada. Então cada dia mais, eu tenho convicção que eu sou de um outro reino, que eu sou do reino de Deus. E 2 Pedro diz assim, 2 Pedro 1, versículo 10 e 11 diz assim: portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Você foi vocacionado, você foi eleito por Deus, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é então o meu papel como cidadão autêntico na sociedade? Você está entendendo por que nós temos um papel na sociedade? O papel de cristão verdadeiro. Porque cristão tem muito aí fora.
Sendo assim, você deve agir como um cidadão que paga seus impostos, que cumpre seus deveres, que obedece a autoridades. Sim ou não? Eu preciso, irmãos. Ainda que me doa muito. Não foi isso que Jesus falou? Em Mateus, dai a César o que é de. Você honra a Deus com isso. Você glorifica a Deus com isso. Quando você faz o que deve ser feito, faz o certo, o correto, não vá na onda dos outros. Pague os seus tributos, os seus impostos em dia. Obedeça às autoridades, ore por elas. Obedeça os pais em casa, obedeça os professores, obedeçam. Observem quem faz isso, se a vida deles não é uma bênção, porque é promessa de Deus. Deus não fica devendo nada para você. É o melhor caminho, é esse aqui. Agir como um cidadão do reino. Não é assim que Jesus falou? Se te manda andar 1 milha, ande 2. Se te pede a túnica, oferece também a capa. E é claro que você deve agir conforme o que está escrito em 1 Coríntios 11. Eu estou falando do papel do autêntico cristão, ou do cristão autêntico na sociedade. E 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz assim: aí você deve agir conforme o que está escrito aí. O que está escrito em 1 Coríntios 11, 1: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Isso é o que o cristão verdadeiro, o cristão autêntico precisa fazer. A Bíblia é clara, irmãos. Eu vejo dessa forma. A Bíblia não faz de Paulo o modelo a ser seguido. Não, sabe por quê? Porque senão, pensa a carga que está sobre Paulo. Não. E não é dessa forma também hoje. Eu não posso seguir a Cristo tendo como modelo um homem carnal, um homem que é passível de erro, de pecar. Sabe por quê? Por isso que muitos estão lá fora hoje, muitos que eram cristãos autênticos, porque ficaram olhando para o homem que fica pregando aqui em cima, e se decepcionaram. Quantos não estão assim? Quantos que você conheceu, que andou no caminho junto com você, que esteve no caminho junto com você? Eu conheci muitos, irmãos, infelizmente, porque imitaram o homem, mas não imitaram Jesus. Então, quando você está lá fora, você tem que ter em mente o quê? Não, eu sou cristão que imita Jesus. O que Jesus faria no meu lugar aqui nessa situação? Será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? Você pensa sobre isso? Você pensa nisso? Será que Jesus ia agir dessa forma, como eu estou agindo? Isso é ser um cristão autêntico? Ah, mas não tem ninguém vendo. Mas e o Senhor? O dono do reino eterno, o Senhor do reino eterno, o Rei do reino eterno. Irmãos, ou é ou não é. Ele é o Criador e a criação. E pronto. Eu tenho que entender isso.
que não tem ninguém na face dessa terra que vai ser melhor que Deus, vai ser maior que Deus, vai ser mais poderoso que Deus. Não tem. Porque tudo que está acontecendo está debaixo das poderosas e potentes mãos do Senhor. Ele está no domínio, Ele está no controle. Então eu vou fazer a minha parte. Quem quiser fazer, vem comigo. Não me imite, imite a Cristo. Porque eu estou imitando, ou tentando imitar a Cristo. E tem muitos, assim como você. Eu sei que você está tentando imitar a Cristo. Você tem olhado para Jesus. Eu sei que você tem lutado arduamente nesse mundo tenebroso, nesse mundo obscuro, que está virando uma treva. Sim ou não? Está estreitando, a porta está estreitando, o caminho está estreitando. Então o que eu tenho que fazer? Agir como um autêntico cristão. Porque só assim, irmãos, vai ficar livre. Só assim para se dar bem nesse mundo tenebroso. Os irmãos de Corinto são ensinados a seguirem a quem Paulo seguia. Ou seja, eles são ensinados a seguir Jesus. Essa questão era muito importante naqueles dias, assim como é extremamente para esses últimos dias. É uma questão muito importante hoje, irmãos, que você siga a Jesus, que você tenha Jesus como seu conselheiro, o seu único Deus, o seu Salvador, o Deus poderoso da sua vida, que você confie nele, que você aprenda mais dele. É extremamente importante, irmão. Abra os olhos. Já era nos dias de Corinto, pensa bem. A situação que se encontra hoje acontecia já naqueles dias de Paulo. Por isso ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está mandando um recado: imite Cristo. Talvez você não tenha condições de conhecer a Cristo, mas conheça a Cristo através da minha vida. Mas cuidado, cuidado, pegue só a parte que é de Cristo. A que é do homem você não vem não, sai fora. Porque assim como era uma tendência nos dias de Paulo e da igreja de Corinto, é também hoje, irmãos, é uma tendência. Está perigoso. A qual o cristão tende a se afastar de Cristo por uma questão de sofrer as influências culturais. Cristão se afasta de Cristo todo dia, sim ou não? Por questões culturais, por questões mundanas, por questões carnais, se afastam de Cristo. Acontecia nos dias de Paulo, na cidade de Corinto, na cidade de Éfeso, na cidade de Filipos, em todas as cidades aconteciam. E acontece hoje e talvez pior. Porque quantos não tiveram um encontro real com Jesus, sentiram o primeiro amor, ficaram em êxtase, tiveram a prova viva dentro de si, que Ele vive, que Ele está aqui, que eu sinto. Mas hoje estão aonde? Sabe por quê? Influências culturais, influências diabólicas, influências mundanas, influências da carne, tiraram eles do caminho estreito, da porta estreita,
e cada dia se estreita mais. Mas esta que é a boa, esta que é a que leva ao reino da eternidade, o reino de Deus, o reino eterno de Deus. É uma questão de escolha. E tem muita gente escolhendo outra coisa. À medida que o tempo passa, nós que conhecemos a Cristo podemos nos tornar mais afastados dele em razão das influências mundanas, irmãos. Quem afasta de Cristo, pense nisso, quem que afasta de Cristo? Quem está próximo de Cristo. Quem já está longe de Cristo não se afasta de Cristo. E por que se afasta de Cristo? Romanos 12. Mas você não pode aceitar isso de forma alguma. Você não pode aceitar isso. É o seu tesouro. O que você tem nessa vida? Fala aí, o que você tem nessa vida? Riqueza? Poder? Fama? Quantos famosos foram embora? Quantos bilionários? Esses dias estava saindo a lista da Forbes. Vocês viram? Trilhões, 13 trilhões que o jovem tem lá, né? 13. Você imagina o que é isso de dinheiro? 13 trilhões. Para que serve esses 13 trilhões? Entra no céu com 13 trilhões? Garante a salvação com 13 trilhões? Então quer dizer, isso é riqueza? Isso importa realmente? Se te falar assim, eu te dou 13 trilhões, você troca comigo, com Jesus? E aí? O que você fala? Quer trocar? Quem quer trocar? O Jesus que você tem por 13 trilhões, quem quer trocar? Aí. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Satanás, a vontade do diabo está aí fora. Para quem quiser, é de graça, é gratuita. São desejos incríveis da carne, do abismo, das trevas, da morte eterna. Mas qual será a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É essa que eu quero, é essa que eu tenho, e é essa que eu vou manter, é essa que eu vou cultivar. Por quê? Porque você cultiva, porque você tem. É você que está aqui que tem. É você que está aqui comigo nessa noite, que cultiva, que se apoderou dela e não larga para nada. Então eu vou te imitar, porque você imita Jesus, porque eu vejo Jesus na sua vida. Então por que não ser igual a você? Por que eu vou ficar olhando lá para fora, para os outros que não tem nada dessas coisas, não tem nada para oferecer, e vou me juntar a eles? Vou me juntar aos porcos? Vou voltar ao vômito? Como diz a palavra de Deus, que o cachorro voltou ao vômito. Se eu tenho preciosidades, se eu tenho a chave da porta da vida eterna, ou melhor, se eu tenho a marca da promessa, se eu tenho o selo, e o selo? Você não vê o selo não, mas você tem o selo. Você vai trocar o selo? O seu selo, o seu Espírito Santo, a troco de quê? Mas não fique pensando que você é tão forte assim, porque muitos que se achavam fortes como você estão lá fora. Sabe por quê? Não fizeram aquilo que Jesus mandou. Não vigiaram e não oraram. Não vigiaram e não oraram.
E no grande dia, irmãos, e no grande dia que está próximo, e no juízo de Deus, como será? E o meu nome estará onde? Já pensou nisso? O teu nome está onde agora? Escrito aonde? Na tabuleta de quem? Na prancheta de quem? No livro de quem? O servo de Deus, em qualquer tempo, situação ou lugar, deve ter uma influência divino-humana. O servo de Deus, em qualquer tempo, situação, ocasião, lugar, deve ter uma influência divino-humana. O que quer dizer isso? Influência divino-humana é que você deve se portar como um ser humano em qualquer ambiente. Trabalho, escola, faculdade, na rua, no bairro, no lazer, no clube. Você deve se portar como esse ser humano. Porém, sendo também um agente de Cristo, um agente transformador. Você trabalha? Sabe lá onde você trabalha? Está se lembrando aí? Daquela máquina, daquele balcão, daquele volante, daquele lugar? Tem pessoas lá? Você é um ser humano? Sim. Mas você tem que se portar como um agente de Jesus. Um agente de Deus. Um agente do reino de Deus. Você é um agente de Deus. Fazendo a unha da pessoa, atendendo ela no balcão, no caixa, levando, trazendo, medicando. Você é um agente de Deus, pô. Você não sabia disso não? Isso que é ser uma pessoa divino humana, com influências divino humanas. Um policial, uma manicure, um porteiro, um banqueiro, um auxiliar, um operador, mas um agente de Cristo. Veja o que Jesus diz de você em Mateus 5. Mateus 5. Olha o que Jesus diz. Mateus 5:13. Olha o que Jesus diz de você. Quer saber? Está aí, ó. Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz. Jesus está falando isso para você nessa noite. O cristão, o filho de Deus, o escolhido, é você? Quem é esse? Quem é o cristão? Quem é o filho de Deus? Quem é o escolhido? É você? Glória a Deus. Então, você precisa ser o sal dessa terra. Eu falei que lá fora é trevas. Irmãos, mesmo, hoje você vê isso bem nítido, né? Mesmo com o sol a 40 graus, sem nuvem nenhuma no céu, o mundo é trevas. Sim ou não? O mundo é sangue.
O mundo é morte. E você é o quê? A luz nas trevas. Sabe quem é as trevas? Aquele que trabalha do seu lado lá na empresa. Aquele que convive com você lá na faculdade, na escola. Ele é treva, mas você é luz na vida dele. Ele está te observando. Ele está quase se entregando. Ele está quase chegando para você e falar assim: eu quero esse Deus, porque eu não aguento mais. É muito sofrimento, é muita dúvida. Eu só te vejo sorrindo. Eu só te vejo otimista. Você não fala mal de ninguém. Você obedece o patrão em tudo. Você abaixa a cabeça. Você só ora. Eu quero isso para mim também. Sim ou não? Quantas vezes já falaram isso para você? Alguém já ouviu isso? Deixa eu ver. Já, né? Se preocupe em levantar a mão, não. Pode levantar. Alguém já ouviu isso de alguma pessoa? Já, pode levantar, porque é para a glória de Deus. Se você levantar, vai ser para a glória e honra de Deus. Pode levantar a mão. Isso. É para a glória de Deus, irmãos. Isso quer dizer que você está no caminho. Você está fazendo o que Jesus mandou. Você está sendo um cristão autêntico lá fora. Não tem problema não, as pessoas falarem isso. É assim mesmo. Porque eu creio que era assim que eles falavam com Paulo. Paulo, eu não aguento mais esse sistema. Eu não aguento mais essa imposição, Paulo. Eu quero esse Deus que você serve. Porque Paulo imitava Jesus. Você imita quem? Então, não está mais que certo. Porque o sal, quando salga de verdade, ele faz sentido. Ele tem utilidade. Ele tempera a vida das pessoas. É ou não é? Eu te mostro uma vasilha de sal e te mostro aqui uma vasilha de feijão. Depois que eu pegar o sal e misturar no feijão ali, você vai ver o sal? Vai ver, sim ou não? Não. Mas mudou a vida do feijão? Mudou. Porque o feijão sem o sal, ele não tem muito gosto, sim ou não? Mas se você coloca um tempero ali, você dá gosto ao feijão. Então você precisa ser esse sal no feijão lá fora. Está entendendo? Nem que você fale uma palavra de amor para essa pessoa, uma palavra de Deus, uma palavra de otimismo, de inclinação a Deus. Seja esse sal. Ele dá sentido de modo que desaparece, mas deixa o sabor, deixa o tempero, ele deixa aquilo pelo qual ele existe. O meu pai na fé, ele deixou um tempero tão bom, que eu não aguentei. Eu cheguei em casa e comecei a chorar. Falei: o que está acontecendo comigo? Eu estava dentro do boteco, bebendo, fumando, fazendo tudo que não agrada a Deus. O meu pai na fé veio como um sal e jogou sal na minha vida. Eu falei: o que está acontecendo? Por um tempo eu vi o sal. Hoje eu não vejo o sal mais, porque ele está longe. Mas e o tempero? Ficou? Aquele gostinho, está comigo ainda? Sim ou não? O sal está aqui? Vocês estão vendo o sal aqui do meu lado? Vocês já viram o sal aqui? O meu pai na fé? Já viu? Alguém conhece o pai na fé aqui? Meu pai na fé? Ninguém conhece, porque ele nunca veio aqui. Ele não está aqui, mas o tempero dele ficou em mim. E esse tempero eu já passei para outros. Glória a Deus. Está entendendo, irmãos? O tempero desaparece, sim ou não? O tempero some. Você vai ser tempero na vida das pessoas lá que você trabalha, que você convive, que você estuda, que você faz faculdade, que você faz o curso. Sabe, você é esse tempero. Um dia você vai sumir da vida dela, mas se você realmente foi sal na vida dessa pessoa, ela vai levar esse gostinho para o resto da vida e vai sempre se lembrar de você. É isso que Jesus está falando para a gente fazer.
Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Israel, irmãos, eles retiram muito sal, muito sal. E as pessoas que vão a Israel, eu nunca fui não, mas a gente pesquisa, né? A gente ouve outras pessoas que já foram. E eles dizem que passando por um certo local em Israel, ali próximo ao mar, existem montanhas de sal. Sabe para quê? Quem sabe dizer para que é aquele sal ali? Montanha de sal. Alguém já viu montanha de sal? Talvez quem já foi em Cabo Frio já tenha visto alguma coisa. Não. Montanha de sal, sabe para quê? Para nada. Montanhas de sal na beira da estrada, próximo do mar, para nada. Sabe o que é uma coisa que não serve para nada? Para nada, nada. Nem terra, nada. Não é cimento, não é terra, não é adubo, está lá. É isso que Jesus está falando em Mateus 5,13. Porque o sal, quando salga de verdade, ele faz sentido, ele tem utilidade, ele tempera, ele dá sentido de modo que desaparece, mas deixa o sabor, deixa o tempero, ele deixa aquilo pelo qual existe. Mas quando o sal se torna insípido, se torna sem sentido, não serve para nada. Mas você é esse sal que salga, que tempera, que deixa gosto na vida das pessoas, amém? Por isso, Jesus disse: vós sois o sal da terra. É balconista? É sal da terra. É enfermeiro? É sal da terra. É médico? É sal da terra. É motorista? É sal da terra. É operador? É sal da terra. É auxiliar? É sal da terra. É engenheiro? É sal da terra. É policial? É sal da terra. É bombeiro? É sal da terra. Aonde você estiver, você é sal da terra. Deus está te dando a oportunidade de ser sal da terra. Pense nisso. Contribua. Faça algo diferente. Dê gosto, porque lá fora ninguém pode dar gosto, só se for gosto azedo, né? Azedo já tem muito, irmãos. Quem gosta de azedo aí? Coisa azeda, quem come coisa azeda aqui? Azedo já tem muito lá fora. Está precisando de tempero, precisando de dar gosto, feijão, precisando de sal na sua casa, precisando de sal na sua família. A sociedade nunca necessitou tanto de crente, de servo de verdade como agora. Em João 8, os judeus vão questionar a Jesus sobre o que eles seriam livres, se os mesmos eram filhos de Abraão. Olha só, os judeus, eles vão questionar Jesus de que eles seriam livres, lá em João 8, se eles, os judeus, eram filhos de Abraão. Aí, lá no versículo 58, Jesus responde que antes de Abraão existisse, eu sou. Jesus fala isso para eles. Olha lá, respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Temos que entender, irmãos, com isso, que a nossa paternidade, em primeiro lugar, está ligada a Deus, ao Pai da eternidade, o Criador. Pensando e crendo assim, é óbvio que somos de uma linhagem real. Você tem que ter isso em mente, jovem. Você não é um qualquer aí fora. Você é do rebanho de Cristo. Você é escolhido de Deus. Você é sal da terra. Você é luz do mundo, porque você imita Cristo. Então, sendo assim, você é de paternidade celestial. Você é filho do Pai eterno. Você é filho de Deus. Ou seja, você tem que lembrar que você é de uma linhagem real.
E sendo de uma linhagem real, a gente tem que ser diferente. Nossa postura diante da sociedade tem que ser de filho de rei. Você consegue fazer isso? Você consegue se sentir assim? Transitar na sociedade, se sentindo um filho de rei? Sabendo da importância que você tem. Talvez você não é importante para muita gente aí fora, mas você tem que ter em mente que você é muitíssimo importante para Jesus, para o Pai, para o Espírito Santo, porque Ele te considera como um filho. Pense nisso. Você não é desse mundo, você não tem que se misturar com essas coisas do mundo. Você é de uma linhagem real. Eu posso ouvir um amém? Amém? E sendo de uma linhagem real, você precisa ser diferente. Diferente. Cristão. Não é só por ser cristão, não. Não é cristão porque vai na igreja batista, na igreja presbiteriana, na igreja quadrangular, na igreja assembleia, na igreja Deus é Amor, na igreja Betel. Não! Não é só porque a pessoa vai à igreja cristã que é cristão. Cristão é quem imita a Cristo de verdade, autêntico. E ser filho do rei vai te fazer reconhecer que terá que ter um senso de posicionamento, assim como teve os jovens Daniel e José do Egito. Lembra de Daniel? Fizeram o que com ele? Levaram cativo Daniel e os seus amigos. Olha aqui, olha o que aconteceu. Põe para nós, Marcelo, Daniel 1, versículo 3. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Onde eles estavam? No mundo, num reino totalmente diferente do dele, uma cultura totalmente diferente. Foram levados cativos, mas o que eles fizeram? O que Jesus manda a gente fazer hoje: sermos diferentes, estarmos preparados para quê? Para servir, meu irmão. Preparado para servir. Você está preparado para servir? Porque quando você serve, você está sendo sal da terra também. Porque quando você serve de coração, você está sendo luz na vida da pessoa. Daniel e os seus amigos foram encontrados preparados, capacitados, eram diferentes. É totalmente contraditório dizer que é filho ou filha do rei e não está preparado para as demandas. Tem um monte de gente aí fora, irmãos, que fala que é filho do rei, sim ou não? Canta que é filho do rei, diz que é filho e filha do rei, mas será que realmente está agindo como filho do rei? Ou seja, como cristão autêntico?
Será que está obedecendo pai e mãe? Será que está obedecendo o professor? Será que está obedecendo as pessoas, os mais velhos? Será que tem ouvido os anciãos, o avô, a avó? Será que tem servido? Será que tem sido sal? Será que tem sido luz? Mas gostam de bater no peito e dizer que é filho do rei. Você está olhando para essas coisas? Você está olhando para essas pessoas? Então pare de olhar. Pare de olhar para essas pessoas, porque isso não está certo. É contraditório dizer que é filho do rei e está fazendo tudo isso. Não reconhece a autoridade. Se levanta contra pai e mãe. Se levanta contra professor. É contraditório dizer que é cristão e não ser um exímio profissional, um aluno ou filho exemplar, não ser esforçado, não ser dedicado. É contraditório. Ainda está em tempo, queridos, de consertar isso, de rever essas coisas. Você pode ser a pessoa mais feliz dessa terra. Não é porque vão te dar ouro, prata, riqueza, não. É porque você vai escolher ser esse cristão autêntico, esse cristão verdadeiro, que vai se deixar ser usado por Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo. Você quer ser a pessoa mais feliz dessa terra? Deixe-se ser o sal da terra, deixe ser a luz do mundo, sirva a todos. Quem vai ser o maior no reino dos céus? Não é assim que Jesus ensinou? Quem quiser ser o maior no reino de Deus, faça o quê? Sirva a todos. Você tem capacidade, isso aí dá para fazer. Dá para ser educado. Dá para ser obediente. Dá para ouvir mais os pais, sim. Dá para prestar mais atenção nas aulas. Dá para ouvir mais os patrões. Isso é que é ser um cristão autêntico. Porque sendo você o filho do rei ou a filha do rei, então você é o primeiro a acordar, o primeiro a chegar, o que obedece, o que respeita. Olha a vida de Daniel. Ele foi achado capacitado, um homem dele, garoto de 15 a 20 anos. Quando ele foi levado por Nabucodonosor, ele tinha de 15 a 20 anos de idade. Quem tem 15 e 20 anos de idade aqui? Deixa eu ver. Menos de 20 anos de idade. Olha aí, da sua idade. E ele deu exemplo. Se fosse nos dias de hoje, ele seria esse cristão autêntico, porque o rei falou assim, ó, traz eles para trabalhar dentro do palácio. Viraram homens de confiança do rei, comiam e bebiam o que o rei comia, que o rei bebia. É isso que Deus quer fazer com você. Quer que você coma o melhor dessa terra, que você tenha tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Mas precisa ser dedicado, precisa ser obediente, precisa ser cristão autêntico, irmãos. Em 2022, mude isso. Procure ser esse cristão autêntico. Esse é o papel de um autêntico servo de Deus na sociedade. Amém? Espero ter ajudado você. Espero ter contribuído para a sua jornada futura. Espero ter mexido com você, para que assim você seja mais que vencedor. Porque a palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre o coração de Deus.
Ele só quer isso, que você seja um cristão autêntico, irmãos. Não imite outro tipo de cristão aí fora. Não olhe para essas pessoas, não faça o que elas façam, mas imite a Jesus. Fique de pé no seu lugar. Peça a Deus para mudar a sua vida. Peça a Deus para restaurar. De repente não é nem mudar, é só restauração, é só aparar as arestas, né? Talvez você percebeu que você já estava começando a ir para esse caminho, seguir outras pessoas que não tem nada a ver com Jesus. Feche os seus olhos e peça a Deus para te ajudar a ser o cristão autêntico, o servo de Deus, o filho de Deus, filho do rei, uma pessoa de nobreza celestial, que não é desse reino terreno, mas que é do reino eterno. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra de instrução. Nós cremos, Deus, no teu cuidado, no teu amor. Nós cremos, Senhor, nessa instrução. Deus, nós cremos na tua palavra, que é vida, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Senhor está acendendo a luz hoje, e nós queremos, Senhor, que o Senhor faça de cada um de nós aqui nesta noite, aqueles que estão em casa, pessoas que vão alegrar o teu coração quando o Senhor olhar para nós. Quando o Senhor nos procurar, meu Deus, por essa terra, que nós venhamos a te dar prazer, alegria, por estarmos agindo como um verdadeiro, um autêntico cristão, porque é isso que falta nos dias de hoje. As coisas ao nosso redor poderiam ser melhores, só depende de nós, mas nós falhamos, nós não te ouvimos, ou seja, nós duvidamos. Mas Senhor, esse é o tempo, esse é o momento de reconhecermos, de te pedir perdão e pedir a ti, Senhor, nos faça, sim, esse autêntico cristão que temos que ser, o sal da terra, Deus. Meu Deus, não veja aqui, não veja, meu Deus, mais o sal insípido, mas veja aqui, Deus, somente o sal que dá gosto, o sal que vai sair daqui dessa noite, e vai dar gosto a outros lá fora, que vai temperar a vida de outros, estes jovens, Senhor, que te ouvem nessa noite, eles entenderam o teu recado, e é isso que nós te pedimos. Nos ajude, Senhor, a sermos verdadeiramente o sal da terra, a luz do mundo, cristãos autênticos, somente para a glória do teu nome. Assim como Jesus disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Que possamos cumprir, meu Deus, essas duas coisas: dá o que é devido a esse sistema, dá o que é devido a esse mundo, mas também sempre pensando em dar a Deus o que é do Senhor, a nossa vida, o nosso amor, o nosso louvor, a nossa adoração, e acima de tudo, o nosso testemunho nessa sociedade corrompida, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Amém.
Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Você que está em casa, que estava nos assistindo, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.